como montar um protocolo terapêutico desse, né? Interessante, porque esse conhecimento que o profissional da saúde vai receber dentro desse contexto de formação é exatamente para criar essa estratégia de compreensão fisiopatológica associada à presença, então, de uma anamnese integrativa que vai gerar esses protocolos. Pensando ao nível sistêmico, pensando ao nível integrativo, montar um protocolo significa compreender as necessidades do paciente. Então, ele vai ter paciente com um hipotireoidismo subclínico. Se a gente tem um paciente com hipotireoidismo subclínico, em que tem alterações no padrão funcional de produção dos hormônios da tireoide, aonde está esse problema, né? Pode ser na produção dos hormônios, e aí tem menos T3 disponível para fazer o efeito farmacológico, o efeito fisiológico, ou nós temos uma diminuição da estimulação da tireoide para a produção desses hormônios, ou temos uma alteração hipofisária na regulação na produção de TSH, que estimula a tireoide, e com isso a gente tem uma diminuição da funcionalidade de produção desses hormônios, ou uma alteração nos receptores desse TSH ali na tireoide. Então pode ser ao nível de hipotálamo, de TRH, pode ser ao nível de hipófise, na formação e liberação de TSH, pode ser ao nível de receptor de TSH, mas pode ser também ao nível de produção dos hormônios T3. Então, investigando, conhecendo essas rotas bioquímicas, é muito fácil de nós podermos intervir. Aí avaliamos a bioquímica desse paciente, a bioquímica da função tireoidiana desse paciente. E aí a gente encontra alterações ao nível de T3 livre, T3 reverso, T4 total e livre, e a gente ainda avalia TSH também nesse contexto da avaliação da função tireoidiana. E aí com isso a gente pode perceber, bom, tem TSH aumentado e T3 livre baixo, é uma regulação fisiológica, obviamente, o T3 baixo vai estimular aí a hipófise a aumentar a produção de TSH para regularizar a função de produção do T3 periférico. O contexto é que esses pacientes que apresentam essas alterações fisiológicas ao nível hormonal, que podem ser detectadas pelo pedido de exame laboratorial, eles podem então melhorar a sua condição clínica, que normalmente está associada a uma baixa energia corporal, a uma sensibilidade ao frio, a um prejuízo no processo cognitivo, diminuição da força muscular, diminuição das capacidades secretoras de glândulas e também de neurônios no sistema nervoso central. Então, todas essas características que são passíveis de serem avaliadas enquanto sinais e sintomas pela anamnese integrativa, elas podem ser percebidas nesse diagnóstico clínico feito com o paciente com hipotireoidismo. E aí, o que é que se tem que fazer? Qual é o princípio? Se o defeito bioquímico ou fisiológico na produção do hormônio tireoidiano, a gente suplementa com iodo, melhora a capacidade de produção do T4 e sua respectiva contrapartida de produção também de T3. Mas, se é na conversão de T4 em T3, a gente suplementa também com selênio, porque o selênio vai ajudar na expressão de deiodinases, e essa expressão de deiodinases aumenta a capacidade de conversão de T4 em T3. Legal. Mas se é um processo oxidativo ao nível de receptor de TSH ou a nível de receptores de T3, a gente precisa usar um suplemento antioxidante, e para isso a gente tem plantas maravilhosas, Vitis vinifera, Punica granatum, Camellia sinensis, que fazem esse processo. Camellia sinensis em especial, né, no protocolo, porque vai dar um efeito estimulatório central, vai ter um efeito termogênico periférico e ainda vai ter um efeito de ativação do eixo a partir do hipotálamo, na região do núcleo paraventricular. Então, vejam, vai ter um efeito bem interessante sobre a regulação do processo
e tem um efeito antioxidante, que sequestra esses radicais livres e pode, então, melhorar o processo de oxidação desses receptores. Mas, professor, e quando que esses receptores estão oxidados? Quando nós temos um padrão de oxidação aumentado no paciente. Esse padrão de oxidação pode ser um padrão de oxidação hepático, o fígado pode estar detonado de tanto metabolismo, gerando radicais livres, que são capazes de oxidar esses receptores TSH ou também o receptor de T3 ao nível intracelular, já que ele é um receptor intracelular. Então, a suplementar nesse contexto do protocolo com um padrão antioxidante também é fundamental para que a gente possa restabelecer o funcionamento fisiológico desse padrão de eixo de regulação hormonal. É muito legal isso porque, vejam, se o paciente tem como sintoma associado ao quadro de hipotireoidismo, e aí já pensando na melhoria como um todo do paciente, né? A gente precisa, tem um paciente que tem hipotireoidismo e que apresenta déficit cognitivo, por que não suplementar também com uma planta como a Sedum roseum ou a Panax ginseng, que vai melhorar a capacidade de cognição desse paciente, vai restabelecer o padrão mental funcional desse paciente. Então, a abordagem da geração dos protocolos suplementares integrativos, depende exatamente desse contexto, de uma abordagem de conhecimento da fisiopatologia, da bioquímica, para que a gente possa, nesse processo de intervenção terapêutica, fazer a suplementação adequada.